Na alegria do reencontro, estamos mais uma vez de volta, programa Respostas. Que bom que você está aí. A gente está aqui, a gente prometeu sábado passado, estamos de volta, abraçando com muito carinho, ainda que um pouco de longe, ainda que nós não estamos próximos fisicamente, mas o coração nos aproxima. Em comunhão com todos vocês aqui pela TV Imaculada, programa Respostas mais uma vez chega aí na sua casa, não sei onde você está, se você está vendo pelo celular, pela internet, de qualquer forma, seja bem-vindo. Se você está começando agora a participar dessa belíssima programação que a TV Imaculada prepara para você. E bem sabemos que é uma programação pensada com muito carinho para alimentar nossa fé, para fortalecer nossa esperança, para nos motivar na caridade e no amor. O programa Respostas começa com uma leitura de um texto que nos ajuda muito a refletir sobre grandes questões que angustiam o homem moderno, pós-moderno, mas vistos a partir do olhar da nossa fé. E quem é que interpreta o olhar da fé? Qual é a lente pela qual nós olhamos então esta realidade? A partir da leitura que a Igreja, no Concílio Vaticano II, fez de todas essas realidades. E é muito interessante o tema de hoje, o título do tema de hoje, da nossa reflexão, do documento da Gaudium et Spes, o que pensa a Igreja sobre o homem. É muito interessante perceber que a Igreja, num processo de discernimento, abrindo um diálogo para com a humanidade, faz uma pequena distinção, que não quer dizer separação, entre povo de Deus e gênero humano. Vocês sabiam disso? O que quer dizer um, o que quer dizer o outro? Essa distinção é importante para a gente entender. Quando a Igreja fala de diálogo com o mundo, a Igreja está falando deste gênero humano ao qual ela se dirige enquanto povo de Deus. Então, povo de Deus porque é uma imagem bíblica, é uma imagem teológica, é uma imagem da fé. Mas a Igreja quer olhar também para o mundo para perceber quais são aqueles valores que correspondem à vontade de Deus, aqueles valores que são sinais da presença de Deus. Então, olha só. Veja que leitura especial para nós. Nós vamos colocar à disposição de vocês. Logo depois a gente vai voltar para a reflexão. Nós já estamos agora no número 11 da Gaudium et Spes. Mas me recordei aqui que teve uma mudança no telefone. Exatamente. Eu já quero falar já no início do programa que vocês têm ainda o WhatsApp. Lembram do WhatsApp? 993470532. Está aí à disposição de vocês. Agora nós também temos... Houve a mudança do telefone 1015, não é mais aquele para este programa Respostas onde você envia sua pergunta, mas sempre o código 67 do nosso estado, 3349-2358. Entendeu? A partir de agora você não liga mais no 1015, você continua podendo enviar sua pergunta por escrito pelo WhatsApp, o mesmo número de WhatsApp, porém tem um novo número do telefone fixo, 3349-2358. E voltando para a leitura, vamos ler agora, vamos acompanhar a leitura. Você leia aí com a gente a leitura do número 11 da Gaudium et Spes, o que a Igreja pensa do homem, do ser humano. A Igreja é a vocação do homem. Que pensa a Igreja sobre o homem? O povo de Deus, movido pela fé, com que acredita ser conduzido pelo Espírito do Senhor, o qual enche o universo, esforça-se por discernir nos acontecimentos, nas exigências e aspirações em que participa juntamente com os homens de hoje, quais são os verdadeiros sinais da presença ou da vontade de Deus. Porque a fé ilumina todas as coisas como uma luz nova e faz conhecer o desígnio divino acerca da vocação integral do homem e dessa forma orienta o espírito para soluções plenamente humanas. O concílio propõe-se, antes de mais, julgar a esta luz os valores que hoje são mais apreciados e pô-los em relação com sua fonte divina. Tais valores, com efeito, na medida em que são fruto do engenho que Deus concedeu aos homens, são excelentes, mas, por causa da corrupção do coração humano, não raros são desviados da sua reta ordenação e precisam ser purificados. Que pensa a Igreja acerca do homem? Que recomendações parecem dever fazer-se em ordem à construção da sociedade atual? Qual é o significado último da atividade humana no universo? Espera-se uma resposta para estas perguntas.
Aparecerá então mais claramente que o povo de Deus e o gênero humano, no qual aquele está inserido, se prestam mútuo serviço. Manifestar-se-á, assim, o caráter religioso e, por isso mesmo, profundamente humano da missão da Igreja. Gaudium et Spes. Vocês sabem que tem uma tecla que eu volto assim com uma certa frequência quando a gente fala da importância da gente ler a fonte. Sobretudo nesse tempo de fake news, a gente precisa sobretudo olhar aquelas fontes onde estão colocadas, né, naquilo que nós chamamos grande imprensa, que inclusive deve responder eticamente pelas notícias veiculadas. E nesse sentido, o outro aspecto, você deve procurar notícias que de certa forma apareçam em mais de um meio de comunicação. Esse é um importante sinal para a gente saber que nós não estamos diante de uma notícia falseada, né? Uma notícia falsa, porque fake news é isso, uma notícia falsa. E aqui quando a gente coloca um texto do próprio Concílio Vaticano II, porque vocês sabem que hoje todo mundo virou papa, né? Todo mundo interpreta tudo, todo mundo sabe, todo mundo virou doutor em tudo. Todo mundo quer dar pitaco em tudo, né? É assim, um pouco de louco e de médico, todos nós temos um pouco. Agora não é mais só de médico e louco, não. Todo mundo é papa, todo mundo sabe tudo. Então o que acontece? Normalmente chega para nós, cristãos, uma leitura de grupos e tendências dentro da igreja, que até certo ponto é normal, gente. Quando é que não é normal? Quando esses grupos minoritários são extremistas. E no extremismo destas ações, eles conseguem, com as redes sociais, ganhar grande repercussão. É isso que eu digo. Nas redes sociais, nós temos um grupo bastante extremista de leitura, inclusive do Concílio Vaticano II, que o ataca, que o condena. É o mesmo grupinho que normalmente ataca também o Papa Francisco, ataca o Concílio Vaticano II. Então, quando vocês souberem, já sabem que faz parte desse grupo. O problema é que esse grupo ganhou grande repercussão, né? Grande repercussão por causa que as redes sociais, a gente sabe, tem gente investindo muito dinheiro nisso também, né? Essas militâncias extremistas. E são extremistas exatamente porque perderam a visão do todo. Ressaltam um aspecto de maneira tão exacerbada, tão exagerada, que você vê que alguma coisa não vai, né? Você entra lá num grupo que tá lá Nossa Senhora, que tá falando que é católico, a hora que você começa a ler as notícias e fala, meu Deus, tá descendo a lenha no Santo Padre. O que aconteceu? É um grupo extremista. Então fiquem muito, muito atentos, porque eles parecem, né? Eles usam, instrumentalizam nossa fé, mas para vender bandeira. Quando uma pessoa está vendendo bandeira, por favor, não compre, né? Seja uma pessoa equilibrada. Eu sempre invoco Nossa Senhora do Equilíbrio, né, gente? Você já invocou Nossa Senhora do Equilíbrio? Porque hoje em dia tá difícil ser normal, vocês já perceberam? Tá difícil ser normal, gente. Eu só tô pedindo isso. Olha, meu Deus, deixa eu só pelo menos uma pessoa normal. Já tá muito bom. Não precisa ser melhor do que ninguém não, né? Então, Nossa Senhora do Equilíbrio a gente tem que evocar, né? Porque a gente percebe que todos nós temos tendências. Isso é normal, né? Eu falo que ideologia, quem não tem é cadeira, mesa, pedra, né? Nós temos nossas ideias, nossa visão de mundo, não ideologia no conceito negativo, né? Mas aquele conjunto de ideias que regem nossa compreensão de mundo, como a gente lê. Mas por que eu estou falando tudo isso? Por isso que a gente faz questão de trazer o texto do Concílio Vaticano II aqui. Porque vocês não ficam com aquilo, eu ouvi falar. Não, a gente reflete sobre o texto mesmo. Então eu acho muito bacana que o programa Respostas, nessa primeira parte, faça esta leitura. Primeira coisa, o povo de Deus é chamado povo de Deus porque é movido pela fé. Não é movido por partido político, não é movido por ideologia extremista. O povo de Deus se move pela fé. Tem uma outra segunda característica que o concílio está dizendo, que esse povo é conduzido pelo Espírito. É este mesmo Espírito que vai trazer a possibilidade de que a igreja tenha os olhos da fé, os olhos do Espírito para discernir os acontecimentos. Discernir por quê? Porque a gente tem que separar, de certa forma, o joio do trigo. Porque na sociedade de hoje, a igreja olha que tem coisas bonitas que correspondem aos valores do Evangelho e ao projeto do Reino de Deus, mas tem coisas que são incompatíveis. Vocês já perceberam? Então, o que significa que a igreja tem que discernir? Significa que ela tem que ser capaz de, ao olhar a realidade, ao olhar os acontecimentos do mundo, fazer uma leitura dos sinais dos tempos. Mas essa leitura não é sociológica, porque sociologia também lê a realidade, não lê?
Sociólogos vão chegar a determinadas conclusões sobre a vida em sociedade. O olhar da igreja, o óculos que a igreja usa, a lente, a fé. Que por sinal está bem sujo meu óculos hoje, né? A lente da fé. Não é sociológico, é teológico. A partir desse discernimento, a gente vai perceber o que, gente? Os verdadeiros sinais da presença e da vontade de Deus no mundo. Porque o Espírito de Deus está agindo no mundo. O Espírito de Deus não age só na igreja. Age também no mundo, no reino de Deus. Isso por quê, gente? Porque a fé ilumina todas as coisas. Quando às vezes o pessoal vem no meu Facebook pessoal reclamando, você é padre, por que você não vai falar só de Deus, de terço, por que você fala dessas coisas que não tem nada a ver? Tudo tem a ver com a fé. Pô, gente, tudo tem a ver. A parte que o Facebook é um momento pessoal, né? Então ali eu falo enquanto homem, enquanto cidadão, enquanto eleitor, enquanto pessoa que acompanha a vida em sociedade, porque eu não estou fora do mundo. O padre não é um ET, tem gente que gostaria que fosse, né? Mas não é um ET. Ele está ali, tirado do meio dos homens, devolvido naquelas coisas que dizem respeito a Deus, mas não deixa de ser homem, inserido, assim como cristão, né? Não tem nada de extraordinário nesse ponto. E olha só, o que a igreja vê? Quando é que a igreja reconhece um valor? Quando ele transparece uma visão integral do ser humano. Se falo de visão integral do ser humano, eu falo que tem visões fragmentadas de humano, né? Esse é o perigo. Visões fragmentadas do ser humano, que deturpam o que é o ser humano. Então, olha só, esses valores precisam ser acompanhados, são grandes sinais da presença e da ação de Deus no mundo, mas tem que tomar cuidado que por causa da corrupção do coração humano, tem que aparecer o capiroto aí, né? Por causa da corrupção do coração humano, o documento diz que este projeto de Deus pode ser desviado, né? E última coisa, o que a igreja pensa do mundo, do homem? Como a igreja pode dar uma opinião na sua doutrina social sobre a construção da sociedade atual? Para que seja uma sociedade justa, para que seja uma sociedade solidária, tudo isso tem a ver com a nossa fé. E no final do documento de hoje, desse número, aliás, se fala assim, que aparecerá então mais claramente que o povo de Deus e o gênero humano, estão vendo a distinção? Uma coisa é o povo de Deus, outra coisa é o gênero humano. No qual aquele está inserido, ou seja, o povo de Deus está inserido dentro da categoria mais ampla de gênero humano. Bacana isso, né? A categoria povo de Deus, que é a igreja, está inserida num plano maior que é o gênero humano, ou seja, toda a humanidade. Interessantíssimo que o documento fala, se presta um mútuo serviço. Não é só a igreja, o povo de Deus, que oferece um serviço à humanidade, mas a humanidade, por sua vez, também presta, o gênero humano presta um serviço à própria igreja, porque nós estamos, né, profundamente ligados, né? Então, o caráter religioso de todas as nossas asserções sobre as nossas opiniões, as nossas propostas e valores cristãos, né? Na medida em que são religiosos, exatamente porque são profundamente humanos. Não existe contradição entre ser religioso e ser profundamente humano. Tanto que a religião também precisa de uma autocrítica constante. Por que essa autocrítica constante? Para que ela tenha uma visão integral do ser humano, não aliene o ser humano. O ser humano pode ser alienado por visões religiosas? Pode. Existe esse perigo? Existe. Está sempre às portas. Nós sabemos que na história nós também, por muitas vezes com falsas interpretações da Sagrada Escritura, ensinamos coisas que não correspondem à vontade de Deus, porque exatamente deturpam a visão sobre o ser humano e sobre a sociedade. Então a gente tem que tomar muito cuidado que à luz da fé nós temos que ter um critério contínuo de discernimento para ver a luz, mas também não deixar de perceber as sombras presentes no mundo. Que maravilha, chegamos já, correu rapidinho esse bloco, mas nós temos a alegria de poder continuar juntos, tá? Porque está chegando já o segundo bloco. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Mais uma vez a gente quer passar para vocês o número, rimou aí, mais uma vez queremos passar para vocês. Gente, o número novo aí, não é o mais 1015, o telefone fixo aqui para você enviar sua pergunta.
67 sempre o código aqui do nosso estado, 3349-2358, tá? E o outro número do WhatsApp que também está à disposição de vocês aí, continua o mesmo. Você não quer ligar, você quer escrever, mandar pelo WhatsApp? Gente, tem um pessoal bacana aqui esperando. E já temos algumas perguntas aqui no programa Respostas, não faltam perguntas, que coisa boa, né? Vamos lá para a pergunta da Carla Cardoso Nunes da Cunha. Vivendas do Bosque. Fábio, nosso GPS humano, eu acho que eu sei onde é. Eu acho. Oxe, nem o Fábio diz que lembra, mas eu acho que eu lembro onde fica essa região. Gente, uma saudação carinhosa para todos vocês. Carla, a pergunta da Carla, qual que é, gente? Ela gostaria que falasse sobre os santos da Igreja Católica. Na Bíblia está escrito que ninguém chega ao Pai senão por Jesus. E fala também no altar, fala-se também no altar de Baal, porque se cultua os santos. Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que fazer é uma distinção muito clara, Carla. O nosso culto aos santos é culto de veneração. Por que eu tenho que falar que é culto de veneração? Que é absolutamente distinto do culto de adoração. E aqui é devido somente a Deus. Baal é considerado uma divindade, né? Os sacerdotes de Baal. Baal é o contraponto de Deus. É o inimigo de Deus, como se tivesse assim, de um lado Deus, do outro essa divindade do mal. Então os sacerdotes de Baal estão cultuando uma divindade. Então se trata do culto de latria, do culto de adoração. Mas os santos não são deuses. Os santos não são deuses. A eles é devido um culto específico, que é o culto de veneração. Temos amor, temos carinho, temos veneração pelo santo. A adoração a santo pode? Não pode, absolutamente, porque o culto de adoração é devido somente ao Deus Altíssimo, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas Carla, como é que começou na Igreja Católica o culto aos santos? Nos primeiros séculos, não fomos nós que inventamos ontem. Já faz 2000 anos que existe na Igreja Católica o culto aos santos. E precisa ser muito bem entendido. Mas Carla, entendendo sua pergunta, eu poderia dizer como começou o culto aos santos na igreja? Atenção! Começou que lá no início do cristianismo tinha uma perseguição muito feroz. Você já ouviu falar que no Coliseu Romano muitas pessoas foram mortas. Por quê? Porque o cristianismo foi considerado no início uma seita. E foi uma perseguição muito furiosa. O que acontecia? Era muito perigoso se tornar um cristão. Quem se dizia cristão publicamente sabia que corria o risco de ser morto. Foi uma perseguição feroz, tanto que muitos, de fato, não aguentaram a pressão. E quando perguntavam assim, você é seguidor de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré? Não, eu não conheço. Então era considerado uma seita. Veja, o que aconteceu? Teve gente que foi até o fim. Não, mas então, aí o imperador, o governador de então, estabeleciam penas duríssimas. Nós sabemos que tivemos cristãos entregues às feras. Para dar um exemplo para você, o que significava ser cristão nesse contexto. O que aconteceu? Tinha gente que ia até o fim. Tem atas de martírio que contam de cristãos que iam cantando para o martírio. O que aconteceu? As pessoas ficavam iluminadas. Por que o cristianismo cresceu de maneira tão forte no início? As pessoas se viam atraídas. E essas pessoas não reagiam jamais, não existia nenhum sinal de violência. Aliás, quando surgiam dentro das comunidades cristãs focos de pessoas que queriam reagir violentamente, isso era objetivamente combatido. Nós não podemos fazer uso da violência. Então os cristãos sofreram muito. Foram acusados de tantas coisas, de calúnias. Inclusive uma das calúnias que pesou sobre os cristãos era de que eles comiam carne humana. Que eles não entendiam muito. O que se espalhou, uma das fake news que se espalhou, é que os cristãos se reuniam para comer carne humana. Pra vocês terem uma ideia de como eram queridos os cristãos. O que aconteceu? Bispos, padres, missionários, apóstolos e depois seus sucessores
gente, ir até o fim. São Inácio de Antioquia, por exemplo, quando estava indo para o martírio, suplicou para as comunidades, me deixem, não me impeçam, porque dentro da comunidade já tinha gente influente no Império Romano. Ele estava indo para Roma, porque Santo Inácio de Antioquia morreu no Coliseu. Não sei se no Coliseu, mas o martírio dele foi pelas feras. E ele dizia, eu quero ser o trigo de Deus. E pediu para a comunidade, por favor, eu quero me associar ao mistério de Cristo, não me impeçam. Gente, essas pessoas começaram a ser admiradas pelo testemunho. Os mártires, como começou o culto aos santos. No culto aos mártires, depois que matavam, que o Estado matava, os cristãos pegavam o corpo, faziam orações e aos poucos começou o quê? Um culto. Uma veneração a estas pessoas que foram até as últimas consequências no seguimento de Cristo. Então o culto aos santos nasceu no culto aos mártires, que aos poucos foi se desenvolvendo uma teologia, a teologia da mediação, que fala, né, que não impede a mediação de Cristo, porque Cristo é mediador em sentido de M maiúsculo, mediador pleno. O que a gente pode dizer é que tem pessoas na nossa vida que nos levam para Cristo, não é verdade? Não tem pessoas que não levam? Minha avó me levou para Cristo. Minha avó, minha mãe, não foi nenhum bispo, nem um padre que me falou de Jesus Cristo. Eu me encantei pelo Evangelho por pessoas que viviam perto de mim. Vocês estão vendo? Essas pessoas são mediadoras. Não são mediadoras no sentido transcendente entre o céu e a terra, porque ali o único mediador é Cristo, e você tem toda a razão. Mas tem pessoas que nos levaram a Cristo. Tem pessoas que nos levaram a Ele. Então os santos, porque viveram de tal modo, de maneira exemplar, de maneira, Carla, heróica, a fé, que se tornam para nós o quê? Setas. Eu gosto da imagem de São João Batista, né? Tem algumas imagens de São João Batista que ele está apontando assim. Vocês lembram daquela frase de João Batista que falou para os seus discípulos? Jesus quase não tinha discípulo. Ele falou assim para os seus discípulos, vão atrás dele, é ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O santo. Eu gosto de falar dessa imagem de João Batista que apresenta ele mostrando o Cordeiro de Deus, porque o sentido do santo é levar a Cristo. Mas eu concordo e a Igreja Católica tem plena consciência disso, embora isso precisa ser muito mais, sempre mais divulgado, sempre mais claro na consciência da fé do nosso povo, que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Isso está sempre claro. Tanto que existe volta e meia algum pregador da igreja que exagera algumas coisas? Tem, mas você nunca vai achar num texto da Igreja Católica algo que diga o contrário. Não tem outro nome sobre o qual nós tenhamos que ser salvos. Mas todas estas pessoas que são iluminadas pelo Espírito de Deus vivem de tal forma o Evangelho que se tornam uma forma heróica. Aí a igreja o que faz? Destaca essa pessoa do rebanho e diz assim, vocês estão vendo? Não é tão difícil chegar a Deus, não é tão difícil viver o Evangelho. Então essas pessoas são colocadas como exemplo, essas pessoas são colocadas como modelo de vida, essas pessoas são colocadas como intercessores. E é aqui que a gente tem que entender o papel do intercessor. Eu uso um exemplo muito claro. Quando é que a vida aperta, os problemas apertam, pode ver que você vai procurar para fazer oração para você aquelas pessoas que você acha que estão mais perto de Deus, não é? Você não faz assim, Carla? Você vai lá para o pastor, eu não sei quem está assistindo a gente que é evangélico, né? Ou católico, vai lá procurar o padre, vai lá procurar aquela catequista, vai procurar aquela ministra que vive para a comunidade, né? Nunca tem holofote nela, mas ela está ali, está se doando. Por quê? Porque a gente acha que essas pessoas mais santas, tá? Estão mais próximas de Deus. Então, por isso que a gente diz que entre o céu e a terra existe uma multidão de pessoas no céu, que são amigos de Deus. Eu gosto de falar, o santo é um amigo íntimo de Deus. É alguém que se apaixonou pelo Evangelho e viveu iluminado pelo Evangelho, apaixonado por Cristo. É isso que motiva-nos, tá? Então é alguém destacado do rebanho, mas não é alguém que é divino. Tanto que fazem uma leitura, inclusive maldosa, quando Paulo fala da comunidade aos Coríntios, fala dos ídolos. E aí enganam um pouco os católicos, menos desprovidos de formação, quando falam que os ídolos que Paulo está falando para a comunidade dos Coríntios é o nosso santo. Não tem absolutamente nada a ver. Procura a palavra ídolo. O que Paulo está dizendo? A comunidade de Corinto é uma comunidade portuária. Então tem influência de diversos povos que passam por ali. E esses povos cultuavam deuses.
O ídolo é uma divindade. O sol era uma divindade, o rio era uma divindade, o vento é uma divindade. Os diversos povos que vinham, que passavam por essa zona portuária, traziam para a comunidade, esses ídolos, estátuas, e se usava muito ter uma representação física da divindade. A Igreja Católica nunca fez uma representação física da divindade. A adoração que nós fazemos, o que existe de concreto, de divino entre nós? A Eucaristia. Somente a Eucaristia. A imagem de santos não são ídolos. Ídolos são divindades pagãs. Os povos vizinhos eram povos religiosos, mas religiosos do paganismo. Então, uma coisa é dizer que você adora um deus da água, um deus do sol. Outra coisa completamente diferente é que você venera uma pessoa que viveu de acordo com o Evangelho, que se tornou luz, que se tornou fonte de graças para a comunidade. Por quê? Porque a pessoa santa santifica. Vocês já perceberam? Se tem uma pessoa santa na empresa, se tem uma pessoa boa na comunidade, gente, se espalha. Por quê? Porque Deus age através de nós. Ninguém de nós conheceu o Evangelho se não foi pela mediação da igreja, se não foi pela mediação de uma comunidade. Por isso que é muito estranho você falar que tem uma salvação individual. Como assim? Foi um anjo que falou para você da Sagrada Escritura? Alguém te apresentou o Evangelho. Como é que eles vão crer se ninguém anunciou? Quem é esse alguém que anunciou? Então, nossa fé é profundamente entrelaçada com circunstâncias, com aquela realidade que a gente professa no Creio Domingo, Carla. Creio na comunhão dos santos. E é interessantíssimo, porque Paulo se dirigia a muitas comunidades chamando aos santos da comunidade tal. Então, não fiquem preocupados, porque os católicos não estão adorando nenhum santo. Nenhum santo, por quê? Porque ídolos, quando está falando Paulo, a comunidade de Corinto, está dizendo daquelas estátuas de divindades. Divindades. Para aqueles povos eram divindades. Para nós, o santo não é divino. O santo é intercessão para o divino. É ponte para Cristo, para a divindade, o nosso encontro com Deus, mas não é divino, não são divinos. Aliás, os santos vão estar juntos conosco quando todos nós nos apresentaremos diante do Deus Altíssimo para adorá-lo. Né? Veja, Carla, tem toda uma estruturação e eu sei que existe um discurso no inconsciente coletivo, haja vista que nós temos irmãos separados, né, que se estruturaram numa pregação bastante anticatólica, que espalhou entre o nosso povo diversas mentiras e diversas fake news, né? E a gente tem que realmente dizer a verdade. Não porque nós somos melhores do que ninguém, mas você não pode dizer que eu estou diante de uma imagem de Teresinha, de Santa Teresinha, que eu estou adorando, porque meu coração sabe que na hora de adorar eu vou lá diante do Santíssimo, porque é o corpo de Cristo. Ainda que eu vou fazer uma oração que eu mostre um carinho, que eu vou ajoelhar diante de uma imagem, como se fosse uma foto de Teresinha. Estou falando Teresinha do Menino Jesus porque eu sou devoto, né? Devoto. Devoção é outra coisa. Adoração só a Deus. Eu falei para você. Gente, a Teresinha me ajuda a viver o Evangelho. Teresinha me ajuda a buscar mais santidade. Então, se ela me ajuda, o que ajuda não atrapalha. Nossa, padre, óbvio, né? É isso. O que não ajuda não atrapalha. Estou dizendo óbvio, mas é isso que precisa ser dito. O santo é uma seta para Deus, mas uma seta que é testemunha do Evangelho. Como a gente precisou de apóstolos, a gente precisou de Moisés, a gente precisou de Abraão, a gente precisou de um Davi, a gente precisa dos santos, tá? E eles não são só aqueles que são canonizados, não. Eu digo para vocês, gente, vou falar baixinho aqui, né? Mas é importante que vocês escutem. Nossas comunidades estão cheias de santos que nunca vão ser canonizados. Gente, eu conheço uma ministra, esses tempos eu fui numa comunidade da periferia. Gente, eu fiquei assim, falei, meu Deus, como Deus está agindo no meio das comunidades, né? Das nossas comunidades pobres, tem muita gente assim. Gente, aquela mulher vive visitando o doente, não pode ter ninguém que ela fica sabendo se tem alguém que está precisando de cesta básica. E ela não pergunta a religião não, viu, gente? Ela não pergunta para levar a cesta básica, se é católico, se é ateu, se é... Isso. Está cheio de santo nas nossas comunidades. Nunca vai ser canonizada, mas pode ter certeza que essa mulher
é uma santa, como tanta gente santa que tem no nosso meio, né, cara? Então não pensar o santo, oh, né? Não, tá mais perto do que a gente imagina, né? Por isso que a gente fala assim, rumo ao céu. O céu não tá tão distante não, porque tem tantos irmãos e irmãs nossos que nos apontam para lá e a gente está indo para lá, né? Beleza? Então isso é muito bonito. Como tá faltando só um minuto para a gente encerrar, eu vou ficar só num breve comentário final, Carla, dessa sua pergunta. De fato, eu falo assim, que os santos são pedagogos, né? Nos ensinam a didática de como chegar a Deus, porque eles viveram profunda experiência de oração, profunda experiência de vivência do amor, da fé, né? Então, a nossa espiritualidade católica tem essa característica, né? De olhar para alguém que viveu o Evangelho como testemunha do Evangelho. Mas atenção, essa pessoa é mediação, não é fim. O Deus é fim. Toda a nossa adoração, toda a nossa oração, toda a nossa vida espiritual visa o encontro com Cristo, porque Ele é o único Salvador. Salvador, só Jesus Cristo. E nós não precisamos de outro não, até porque Ele fez o serviço bem feito, viu, gente? Jesus Cristo fez a obra da redenção perfeita. Intervalo. Terminamos o segundo bloco e a gente já volta porque tem perguntas muito interessantes para o próximo bloco. Até já! Caminhando para esse último bloco, a gente vai comunicar novamente para vocês que temos aí a mudança do número do telefone, embora se não der tempo da gente receber ou responder sua pergunta hoje, a gente vai chegar um momento que com certeza a gente não joga nenhuma pergunta fora aqui não, viu gente? Passou agora a ser o número não mais o 1015, mas o 6733492358 e continua aí à disposição de todos vocês o WhatsApp 993470532, né? Aí vocês podem mandar perguntas para nós, tá? Falando em pergunta, vamos para a pergunta do Daniel, lá do bairro Tiradentes. Conheço o bairro Tiradentes, viu, Fábio? Agora eu já estou me situando um pouco mais em Campo Grande, né? Daniel, obrigado, Daniel, pela sua pergunta. Pergunta do Daniel: um judeu muçulmano pode conseguir a salvação mesmo não acreditando em Jesus? Daniel, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é por que esse judeu, esse muçulmano não acredita em Jesus? Foi anunciado? Recebeu o anúncio? Existem milhões de seres humanos que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Como é que eles irão crer se não foi anunciado? A pergunta de Paulo. Destas pessoas que ignoram, tá? Ignoram não de ignorante, porque tem o ignorante, né? Tem o ignorante. Mas estou falando de ignorar, desconhecer, tá? Desconhecem Cristo. Aí a gente pode dizer que essas pessoas têm nesta ignorância, tá? Um fato que Deus não vai cobrar destas pessoas objetivamente a fé no Cristo. Mas e o que passa a ser critério para a vida dessas pessoas que estão vivendo a sua religião, que não é cristã? Você citou o exemplo dessas duas outras religiões chamadas monoteístas, né, Daniel? O mundo judaico, judeu, hebreu, o mundo muçulmano. São duas religiões. Essas pessoas, o que Deus pede? Que elas vivam bem sua própria religião. Que elas sejam capazes de ouvir. Eu falo que a gente tem uma voz, um chip na nossa mente que diz assim: faz o bem e evita o mal. Então, muitas pessoas que nunca ouviram o chamado, nunca ouviram um anúncio de Cristo, como algumas aldeias indígenas, por exemplo, da Amazônia, né? Que infelizmente parece que volta e meia, agora está mais fácil, parece, dos brancos, né? Eu acho engraçado falar branco, porque dizem, por exemplo, você me vê assim, se fala que eu sou branco, né? Mas dizem que com a graça de Deus, parece que eu tenho uma tataravó que era índia, por exemplo. Então, que graça, né? Que coisa linda a gente saber que nós temos toda essa mistura. Então, branco é uma coisa meio relativa de falar, né? Mas tá bom. O europeu, melhor dizendo, né? Então, diz que tem muita gente se aproximando dessas aldeias. Eu espero que não, viu? Porque a gente leva pouca coisa boa normalmente, né?
Se a gente levar só o Evangelho e Jesus Cristo, estava bom, mas ali o interesse é outro e a gente sabe bem o que é. Olha, o que eu quero dizer para você, meu irmão, que muitas pessoas são pessoas boas. Ser bom não é uma característica só de nós cristãos, tá? Madre Teresa tinha essa consciência, por exemplo, quando acusaram Madre Teresa de ser proselitista. Madre Teresa nunca perguntou a religião das pessoas que ela ajudava. E nunca fez discurso para dizendo, olha, vem para nós. Madre Teresa primeiro testemunhava pela própria vida. Ela omitia a dimensão do anúncio? Não, mas ela não obrigava as pessoas que eram assistidas pelas suas irmãs, pela congregação, de se tornarem católicas cristãs. Então, proselitismo é algo contrário ao projeto de Deus. A Igreja Católica não é proselitista. O que é o proselitista? É o cara que vende placa de igreja. E é engraçado que a gente tem um discurso, não é placa de igreja que salva. Aí a pessoa vem dizer assim, mas vocês católicos ainda estão todos condenados. Quer dizer, a placa de igreja não salva, mas a placa de igreja condena, né? Mas a parte disso, porque a gente sabe que é um pequeno grupo dentro dos demais cristãos, eu acredito que com o evento também das redes sociais está acontecendo muito mais respeito, muito mais conhecimento, né, entre católicos, evangélicos. E existem católicos e católicos, né, gente? Existem evangélicos e evangélicos, né? Para dizer assim, com muito respeito, tá? Mas eu estou falando da questão religiosa. Todo ser humano é digno de respeito, de carinho, de tudo isso que vocês já sabem. A gente nunca vai dizer o contrário, ainda mais numa TV cristã católica. Exatamente, o respeito por todo mundo. Mas o que a gente precisa saber é que quando eu rejeito Cristo, que a minha salvação se compromete. Mas aí eu tive um anúncio, eu conheci Jesus Cristo, eu sei o que é o Evangelho. Mas quantos de nós recebemos, por exemplo, o batismo, mas não fomos evangelizados? Tem pessoas que têm a religião cultural. Foi transmitido, ela nasceu numa cultura onde a família, depois que a criança tem 2, 3 meses, o menininho já está mais durinho e a menina, tem que batizar, é cultura. Mas ela sabe, não é que ela não saiba, mas depois não tem o quê? Um processo de educação, um processo de anúncio, um processo catequético. Então, se essas pessoas não conhecem Cristo, embora for apresentado o nome Cristo, mas na verdade as pessoas não passaram por um processo de conversão, evangelização. Tem muita gente batizada que não foi evangelizada. Agora, quando se fala que a salvação é rejeição do projeto de Cristo, é quando eu me coloco diante de uma posição contrária ao Cristo que eu conheço. Eu não quero Cristo, eu não aceito Cristo. Essa é uma outra dimensão que você percebeu que é muito mais claro, mas a pessoa precisa ter completa clareza do que é o anúncio do Evangelho. Se eu sei, por exemplo, como eu creio que a Igreja Católica tem todos os meios que eu necessito, né, em plenitude, aqueles meios que eu preciso para ser de Deus, para chegar lá, para alcançar meta, para estar diante de Deus um dia na sua face, no seu face a face, e eu rejeito essa comunidade de salvação, eu estou querendo o quê? Se eu não quero me salvar, se eu não quero a comunhão com Deus, eu quero outra coisa, não é? Porque Deus não vai me obrigar. Exatamente porque que existe a teoria para nós, a nossa fé na existência do inferno. Por quê? Porque tem pessoas que não querem. Eu não quero. Deus fala, eu te amo. Mas tem gente que vai dizer, eu não quero seu amor. E daí? O que Deus faz? Deus obriga? Não. Deus, a única força que Deus tem é a força do amor. Mas tem gente que é infeliz, né? Não gosta, não quer. O que é o inferno? É a pessoa que não quis o amor, rejeitou o amor. O amor continuou sempre oferecido, mas ela experimenta o amor agora com frustração. Já passou por alguma frustração de amor? Dói, né? Então, o inferno é alguma coisa elevada à máxima potência. Ou seja, é uma pessoa criada para o amor que se fecha num egoísmo tão grande e esse fechamento causa tristeza, isolamento, solidão. Isso é inferno. Isso é inferno. Aliás, por isso que a gente fala que tem gente que começa o inferno aqui, né? É verdade, começa. Mas na dimensão transcendente essas coisas ficam ainda mais radicais, né? Mais pesadas.
Então veja, tem muita gente que nunca ouviu Cristo, tem muitas pessoas de outras religiões que serão salvas, porque inclusive o Concílio Vaticano II, Daniel, deixou bem claro que existem sinais da presença e da ação de Deus fora das estruturas visíveis da igreja. Então, a gente reconhece que o Espírito age no mundo, né? E tem muita gente que fala assim, que o amor perdoa uma multidão de pecados. Tem muita gente que vai ser salva pela vivência do amor, né? E vive, ainda que não admita explicitamente o amor e a fé em Cristo, mas vive como um cristão. Vive como se fosse um cristão, né? E tem muito cristão que você vai olhar, vamos olhar para as nossas comunidades, vamos olhar para mim também, né? Porque é fácil ficar apontando o dedo para os outros. Quantas vezes eu dou contra-testemunho de Cristo? Ah, porque eu conheço Cristo, eu vou ser necessariamente salvo? Ah, porque eu sou padre? Não necessariamente. Nem para quem recebeu o anúncio, porque tem muita gente que vive como se Cristo não existisse. Eu digo com sinceridade para você, nesse programa eu falo, sempre falei com muito respeito, respeitando o posicionamento de todo mundo. Mas vendo alguns posicionamentos de alguns cristãos nas redes sociais, eu me pergunto, olha só que o problema é ainda mais grave do que você está perguntando, Daniel. Esse cara leu o mesmo evangelho que eu? Ele conhece o mesmo Cristo que eu? Ele é da mesma igreja minha, mas eu falo, esse cara leu um outro evangelho? Esse Jesus Cristo eu não conheço. Para você ver que as coisas não são tão simples assim, tá? Mas nós precisamos da mediação da igreja, porque nós não nos salvamos sozinhos. Tudo isso é muito necessário. Então, eu vou dizer para você, ordinariamente o caminho é esse. Agora, a ação da graça pode ir além no mistério da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus pode ir além desse caminho ordinário por vias extraordinárias? Eu vou dizer sim, absolutamente sim. O amor de Deus não tem limites não, Daniel. Deus quer salvar. Deus quer todo mundo fazendo aquele banquete, aquele churrasco enorme lá no céu. Alguns cristãos que querem lá só uma panelinha de Jesus, sabe a panelinha de Jesus que constrói aqui nesse mundo? A casta de puros e santos nesse mundo, quer também só uma panelinha lá em cima, mas Deus não quer panelinha lá em cima. Deus quer todo mundo pro churrasco. Todo mundo, né? Falo churrasco porque a ideia de banquete, o que é banquete? Um lugar que para nós, a nossa ideia de banquete não é muito ligado ao contexto bíblico, porque a ideia de banquete para nós é a mesa farta, né? Mas a gente gosta muito do churrasco. Por que eu falo churrasco? Tá todo mundo ali, já a preparação, a família tá junto, já tá conversando, a gente não tá junto, está ali. Na verdade, o churrasco é um pretexto, né? É um pretexto, porque no fundo, a alegria mesmo é por a gente estar junto, né? Se bem que às vezes até nisso o diabo põe o rabo e depois termina em briga, porque aí tem muita bebedeira e aquelas coisas. Isso aí é um outro capítulo. Mas Deus quer preparar um banquete para todos nós. Então Deus vai aparecendo, eu falo assim, inúmeros caminhos para chegar ao caminho, que é o próprio Deus e o próprio Cristo, né? É isso aí. Obrigado, viu, meu santo, pela pergunta, Daniel. Daniel, brigadão, viu? Agora vamos para a pergunta da Fátima. A Fátima está perguntando o seguinte, Vila Sobrinho. Não sei, Fábio, sabe onde é a Vila Sobrinho? Júlio de Castilho. Ah, já me localizei. Você se localizou aí, gente? Pois é, dá uma olhadinha no mapa se alguém tiver interesse. De qualquer forma, saudação para o pessoal da Vila Sobrinho. Padre, eu posso afirmar que Jesus era judeu? Claro que sim, Fátima. Por quê? Porque a gente precisa, não precisamos negar a historicidade. Aliás, essa questão do Jesus histórico é uma questão que foi retomada nesse século XIX, século anterior, que era a preocupação de procurar o Jesus histórico, o que aconteceu mesmo, tá? Então a gente não precisa negar o aspecto histórico. Jesus era um hebreu, Jesus era um judeu, fazia parte de uma comunidade, ele cresceu obediente aos seus pais. Jesus, por exemplo, cumpriu os ritos próprios da sua religião. Quando foi apresentado no templo, foi levado pelo seu pai e sua mãe. Fala-se que aos 12 anos, Jesus se perdeu no templo, significa que seus pais foram fazer a peregrinação a Jerusalém, que era algo muito importante para o judeu, né? Ir a Jerusalém. Então, nesse sentido, a gente percebe, Fátima, que Jesus viveu como um membro do seu povo. Até porque, veja, a encarnação não é Deus brincando de ser homem, tá?
É Deus efetivamente. A natureza humana de Jesus. É uma natureza. O que é a natureza de uma pessoa? A gente fala que é aquilo que é essencial. Então Jesus tinha a natureza divina, encarnando-se, ele tem essa natureza humana. As duas são distintas, mas não são nunca separadas na pessoa do Verbo de Deus. Então Jesus teve nome e endereço, Jesus teve história, né? Então nesse sentido. Até porque, veja, Fátima, o que a gente sabe de Jesus? A gente sabe muita coisa depois que Jesus começou a assumir a pregação, o anúncio do reino, naquilo que nós chamamos de vida pública. Mas e por 30 anos de vida de Jesus em Nazaré, nós temos pouquíssimas informações. E o que Jesus fez nesses 30 anos, nesse grande espaço de tempo que Jesus esteve aí presente nesse mundo? Vivendo como ser humano. Tanto que eu falo que Jesus não tinha nada de extraordinário nesse momento de vivência de Nazaré, porque Nazaré, por exemplo, depois se tornou muito hostil ao anúncio e Jesus disse que ali não conseguiu fazer nenhum milagre, poucos milagres, aliás. Por que Jesus não conseguiu? Porque santo de casa não faz milagre. Jesus falou, um profeta não é aceito em sua pátria. Quer dizer, que foi uma grande surpresa, até para o clã da família. O Evangelho de Marcos fala que a família falou que Jesus estava fora de si quando começou a anunciar o Evangelho. Significa que o Jesus de antes de começar o anúncio, era um jovem de Nazaré. Um jovem de Nazaré. Isso desmerece aquilo que Jesus é? Não, absolutamente. Não é ele o filho de Maria? Seus irmãos, suas irmãs, não é o filho do José, o carpinteiro? Então vejam, Jesus não foi um ET não, gente. Foi gente. Jesus é gente também, né? Gente como a gente costuma falar, né? Então é preciso perceber que nós não precisamos negar a dimensão da historicidade. E o interesse por Jesus, o Jesus histórico, hoje tem cientista ateu que está procurando o túmulo de Jesus. O que não é uma coisa muito difícil de achar. Mas como assim, padre? Não era só Jesus que se chamava Yeshua. Existiam inúmeros Yeshua no contexto histórico de Jesus, né? Mas nós bem sabemos que pela fé na ressurreição, a gente vai dizer que o Cristo que nós conhecemos não vai ter corpo no túmulo, porque nós acreditamos na sua ressurreição e na sua ascensão ao céu. Então, Fátima, não tem nenhum problema dizer que Jesus era um judeu. Óbvio que você não vai dizer que Jesus era só um judeu, né? Existe toda uma complexidade de análise da pessoa, porque é Jesus Cristo, né? Cristo não é sobrenome de Jesus, mas é uma prerrogativa da sua divindade. Estamos falando de Cristo, ou ungido, ou unto, o Messias. Então, Cristo não é sobrenome de Jesus. O nome é Jesus. Cristo é um título. É o título do senhorio. Então, você tem que unir as duas coisas que a teologia uniu. O Jesus histórico é o Cristo da fé. E o Cristo da fé é o mesmo Jesus histórico. De modo que a gente pode dizer que o ressuscitado, embora tenha características peculiares pelo seu estado de glorificação e ressurreição, é sempre o mesmo Jesus que foi crucificado. É o mesmo. Haja vista que ele apresenta também as chagas. Então, o crucificado é o ressuscitado. E o ressuscitado é aquele que foi crucificado. Então, essas duas coisas precisam estar muito presentes. Tem muita gente querendo desencarnar Jesus, né? Mas não pode, tá? Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado, gente, pela presença de vocês. Vocês podem convidar as pessoas também a participar do programa Respostas. E como a gente faz de costume, no final desse programa eu vou invocar a bênção de Deus por intercessão de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, assim, invocada por São Maximiliano Maria Kolbe, esse amigo de Deus que a gente recorda aqui na TV Imaculada sempre com muito carinho. Nos fala de Deus, nos leva a Ele, assim como Maria, que é a cheia de graça. Pela intercessão da Imaculada Conceição de Maria, desça sobre você, sobre sua vida, sobre sua família, sobre seus projetos, também sobre as suas dores, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, com a graça do bom Deus, chegamos ao final desse programa, mas a TV Imaculada continua aí arrasando com uma programação muito especial para você. Gente, beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo sábado, que o bom Deus assim nos permita. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor.
Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.